Olá, vamos falar de estado de espalhamento e potencial de grau. Potencial de grau. Agora vamos começar o estudo detalhado dos estados de espalhamento. Os estados de espalhamento, eles são autoestados de energia que não são normalizáveis. Eles simplesmente não podem ser normalizados, assim como os estados de momento. Então, como que a gente desenha um potencial de grau? Então, uma partícula vem desde o menos infinito até zero, onde ela não está sujeita a nenhum tipo de força, ela tá se movimentando de forma livre, só tem energia cinética, e aqui em x igual a zero, a partícula experimenta a ação de uma força, que no caso aqui, ela é designada por um potencial V0 positivo. Como que a gente pode descrever esse potencial ou designar ele algebricamente? A gente escreve assim, ó, V de x, ele é zero para x menor que zero, e para x maior ou igual a zero, ele vale V0. Então, para x maior ou igual a zero, a partícula vai estar submetida a um potencial V0. Para x menor que zero, a partícula está se movimentando livremente, tem somente energia cinética. As soluções para a equação de Schrödinger com este potencial, nós vamos chamar de estados de espalhamento com energia E. Nós podemos considerar dois casos específicos para resolver esse problema. Nós temos o caso em que essa energia, a energia da partícula é maior do que a altura do potencial, ou seja, maior do que o degrau, maior que V0, e tem um caso em que a energia da partícula, no caso a energia cinética, que ela vem da esquerda, é menor do que a altura do degrau. Em ambos os casos, a função de onda se estende infinitamente à esquerda e não é normalizável. Vamos começar com o potencial de grau com uma energia maior do que V0. Então, as nossas soluções, elas vão ser dadas por πc de xt, que nós já sabemos, e vamos ter aqui o termo dependente do tempo, que é igual sempre, e nós temos a πc, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Vamos lembrar que a πc, ela resolve aquela equação que é assim, ó, menos h cortado ao quadrado por 2m, derivada segunda da πc, então é essa πc que nós estamos falando, de x2 mais v de x, aqui é πc de x de novo, e aqui entra energia πc. Então, essa πc que nós estamos designando aqui, ela satisfaz essa equação. E agora nós podemos, como nós estamos considerando o caso em que a energia da partícula é maior do que o degrau, nós temos o seguinte, nós podemos desenhar aqui a função de onda em si, que descreve a partícula quando está incidindo. Nós também temos que desenhar a função de onda que descreve a partícula no caso em que ela é refletida, e nós temos que desenhar a função de onda para o caso em que a partícula é transmitida. Então, colocamos coeficientes A, B e C para designar, porque os coeficientes A, B e C, eles vão nos informar qual é a probabilidade. Por exemplo, o A quadrado dá a probabilidade da partícula vir da esquerda. O B e o C são as probabilidades da partícula ser refletida. Tudo bem? Então, é assim que nós descrevemos a partícula. Então, nós já sabemos, né? Incidente, refletido e transmitida nessa ordem. Então, como se dá a solução para a função de onda πc? A πc, ela vai ter duas partes, né? Vai ter uma parte que é para x menor que zero, que são essas duas, e vai ter uma parte para x maior que zero, que é essa outra parte aqui, que é k barra. Então, do lado de cá nós temos o K, porque
somente energia cinética, e do lado de cá nós temos o K barra. Então, assim nós vamos escrever a função de onda psi. Então, a função de onda psi, como eu disse, ela tem duas partes, x menor que zero e x maior que zero. Ela está descrevendo uma partícula que vem da esquerda para a direita. Então, essa psi está descrevendo uma partícula que vem da esquerda em direção ao degrau. Então, a psi menor que zero, para x menor que zero, ela é A e aí kx, mais B e a menos kx. Vamos lembrar que quando ela se movimenta nessa direção é kx, quando a partícula se movimenta nessa direção é menos kx. Como está indo nessa direção, mais k barra. Não tem o menos k barra, porque nós sabemos que não tem nenhum outro obstáculo aqui para fazer a partícula voltar. Então, não tem exponencial de E a menos I k barra. É por isso. Aqui nós temos esse termo porque tem aqui o degrau, né? Então, o degrau ele é um obstáculo que pode fazer a partícula voltar. Então, só tem esses três termos na nossa solução. Então, o que nós temos que fazer? Como que a gente obtém aqui os números de onda? Quem são os números de onda? O K e o K barra. O K e o K barra. Vamos nos lembrar que é só a gente substituir na equação de Schrödinger. Os números de ondas, eles são fixados pela equação de Schrödinger. No caso do K quadrado, ele é simplesmente 2me H cortado ao quadrado, porque vamos lembrar, o K está relacionado com a energia cinética. Então, eles, como para x menor que zero só tem energia cinética, não tem energia potencial, ele é simplesmente 2me por H cortado. O K barra é para a região maior que zero. Então, o que sobra aqui para a energia cinética é esse tantinho aqui, ó. É isso que sobra para a energia cinética. Então, quem é que sobra para a energia cinética? Sobra E menos V0. É isso que sobra para a energia cinética. Por isso que fica aqui, ó, 2m E menos V0 sobre H cortado ao quadrado. Então, esse é o K, esse é o K barra ao quadrado. E existem duas restrições aos nossos coeficientes A e B. Vamos notar que agora nós temos que determinar esses coeficientes A e B e C. Quais são essas restrições? As restrições são que a função de onda e sua derivada deve ser contínua no x igual a zero. Ou seja, onde começa o degrau, ali a função de onda não pode ter um salto, ela tem que passar por ali de maneira contínua. Passar por ali de maneira contínua significa o quê? As condições sobre os coeficientes A, B e C, eles são dados por meio das condições sobre a função de onda e a sua derivada em x igual a zero. Por exemplo, a função de onda em x igual a zero, tanto a que descreve a partícula à esquerda e a que descreve a partícula à direita, devem ser iguais. O que isso quer dizer? Ser igual significa em x igual a zero, a de cima, que fica A mais B, tem que ser igual a de baixo, que fica igual a C. Então, isso é uma condição. A mais B é igual a C, é uma condição sobre os coeficientes. Nós temos três coeficientes e agora temos uma condição sobre eles. Além disso, a derivada da função de onda também tem que ser contínua em x igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a derivada dessa de cima, que descreve a partícula do lado esquerdo, tem que ser igual a de baixo, derivada da de baixo, que descreve a partícula do lado direito em x igual a zero. Em x igual a zero. Então, o que nós temos? A derivada da de cima fica assim, ó, A e K, exponencial em zero dá 1. Mais B menos IK, o coeficiente cai, exponencial no zero dá igual a 1. Isso tem que ser igual a quem? A de baixo vai ficar C e K barra, exponencial em zero dá 1. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que o I é igual para todo mundo, então o imaginário I pode simplificar, nós temos que KA menos KB é igual a K barra C. É isso que nós temos. Então fica assim, ó, IKA, ou seja, A menos B
é igual a K barra dividido por K igual a C. Então, nós temos duas equações e nós temos três incógnitas. Note que A, B e C são incógnitas dos nossos problemas. Nós temos que definir ou determinar quem são os A, B e C. Então, o que nós podemos fazer? Como aqui tem A mais B e aqui tem A menos B, nós podemos resolver essas duas equações para colocar B e C em termos do A. Fazendo isso, o que nós temos? Aí é uma questão de álgebra, tá? Pode somar ou subtrair as duas equações, que nós vamos obter o seguinte: B por A é igual a K menos K barra dividido por K mais K barra, e C dividido por A é igual a 2K dividido por K mais K barra. Então, nós vemos aqui que para o caso que E é igual a V0, K barra é igual a zero. Se K barra é igual a zero, esse termo zero, esse termo zero, então B é igual a A, esse termo zero, então C é igual a 2A. Substituindo esses resultados na nossa equação inicial, o que nós temos? Nós temos que o nosso psi fica assim, ó, 2A cosseno de kx, e aqui embaixo 2A. Por quê? Vamos nos lembrar, se nós colocarmos aqui igual a A, então nós vamos ter A e aí kx mais A e menos I kx. E uma soma de duas exponenciais complexas com sinais trocados, isso é o cosseno trigonométrico. E nós sabemos que k é igual a zero, então a exponencial que acompanhava esse termo fica igual a 1. E, então, desenhando a nossa função de onda, nós temos esse resultado. Então, para esse caso específico em que a energia da partícula é exatamente igual à altura do degrau, nós temos essa configuração para a função de onda que descreve a partícula. Então, ela se estende até o infinito e aqui a função de onda é constante, o que gera uma probabilidade constante, ou seja, depois do degrau, a probabilidade de você encontrar a partícula é igual. Para nós obtermos mais informações sobre a solução, a gente pode fazer isso calculando a corrente de probabilidade, tanto à esquerda quanto à direita de x igual a zero. Né? Um cálculo mostra que a corrente à esquerda do degrau é dada por JL, por exemplo. E vamos nos lembrar que a corrente J, como é que a gente escreve a corrente J? A corrente J é H cortado por M, parte imaginária de psi estrela, ou seja, a função de onda estrela, e a derivada com relação a x da psi. Então, é daí que vem esses a quadrado módulo e b quadrado módulo, porque nós pegamos a psi e multiplicando pela derivada da psi estrela, de maneira que esse k, que é o número de ondas, cai lá do expoente e nós vamos ter módulo de a quadrado menos módulo de b quadrado. E nós podemos repartir essa corrente à esquerda, ou seja, uma corrente que está do lado esquerdo, para x negativo. Nós podemos dividir ela em JA e JB, ou seja, uma corrente A e uma corrente B. Essa corrente, nós chamamos ela de corrente de probabilidade. Bem, lembra? Ela dá um fluxo de probabilidade. E o A, note, nós temos o A, a corrente JA, ela é proporcional a A quadrado, que tem a ver com a probabilidade da partícula vindo à esquerda, e o JB tem a ver com B quadrado. Nós podemos também calcular a corrente de probabilidade à direita, ou seja, a corrente de probabilidade para x maior do que zero, do outro lado. E a regra é a mesma, ou seja, a fórmula com que a gente vai usar para calcular é a mesma. E nós vamos ter que ela é função do módulo de C ao quadrado. E aqui, em vez de entrar o K, entra o K barra, que tem a ver com a energia ou a quantidade de movimento para x maior ou igual a zero.
Então, vamos chamar esse J de JC. Apesar de ser um J à direita, vamos chamar de JC. E fica evidente nas nossas contas que se nós queremos manter, ou se nós temos no nosso sistema uma conservação da probabilidade, então, exatamente aqui no degrau, o JA menos JB, que é a corrente líquida desse lado, tem que ser igual ao JC. Ou seja, o JA menos JB é o que passa para o outro lado. Se é o que passa para o outro lado, então tem que ser exatamente igual ao JC. Então, daqui a gente tira o quê? Que JA, que é a corrente incidente, tem que ser igual ao JB, que é o refletido, mais o JC, que é o transmitido. Então, é assim que a gente escreve. Aqui é o JB e aqui é o JA, que é o incidente. Então, é mais ou menos assim. O JA, que é o incidente, tem que ser igual ao JB, JC, que são o transmitido e o refletido. Então, JA tem que ser igual a JB mais JC. E aí, nós podemos dividir essa equação toda por JA, que é a corrente incidente. Quando nós fazemos isso, nós temos essa equação, ó, JB sobre JA e JC sobre JA tem que dar igual a 1. Ou, em outras palavras, a corrente de probabilidade refletida dividido pela corrente de probabilidade incidente mais a corrente de probabilidade transmitida dividida pela corrente de probabilidade incidente tem que ser igual a 1. Então, nós podemos fazer uma definição, definir o chamado coeficiente de reflexão R. O que vai ser o coeficiente de reflexão R? Vai ser exatamente o JB dividido por JA. Então, se nós pegarmos a corrente JB e a corrente JA que nós calculamos, aqui, ó, JB dividido por JA, o que nós vamos ter? B ao quadrado dividido por A quadrado. Mas nós não sabemos quem é B quadrado por A quadrado. Nós já temos aqui, ó, B quadrado por A quadrado vai ser K menos K mais K barra, isso tudo ao quadrado. É o que vai acontecer aqui, ó, B ao quadrado por A quadrado, K menos K mais K barra, isso tudo ao quadrado é menor ou igual a 1. Fica fácil a gente verificar que isso é sempre menor ou igual a 1. Porque como é uma corrente de probabilidade e é de reflexão, é sempre menor ou igual a 1. Nós podemos também definir o coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão, quem é? É a corrente de probabilidade transmitida, depois do degrau, dividido pela corrente de probabilidade incidente. Nós fizemos essa conta, ó, JC por JA, o JC é esse termo. O JA é esse termo. Então, vai ficar K barra por K. Fica K barra por K, C quadrado por A quadrado. E o C quadrado e o A quadrado, nós sabemos quanto eles valem. É só a gente substituir para obter esse resultado aqui, ó. Então, esse é o R, que é o coeficiente de reflexão, e esse é o T, que é o coeficiente de transmissão. Eles nos dizem muito sobre como que o sistema vai se comportar, porque eles são medidas de probabilidade. O R é a probabilidade da partícula ser refletida. O T é a probabilidade da partícula ser transmitida para o outro lado do degrau. Vamos falar agora um pouquinho do potencial degrau com energia menor do que a altura do degrau. Ou seja, agora a partícula tem energia que é menor do que a altura do degrau. Então, quando E é menor do que V0, né, para a região maior que zero, que é essa região aqui, ó, essa região é uma região que a gente chama agora de região classicamente proibida. Por quê? A partícula não tem mais energia para sobrepujar a barreira de potencial que tem nessa região aqui. Então, essa região agora ela passa a ser classicamente proibida pela partícula. Ou seja, do ponto de vista da mecânica clássica, essa partícula nunca pode ser encontrada nessa região. Ela simplesmente bate na parede do potencial, bate na parede aqui do potencial e volta.
Mas vamos considerar então nosso problema aqui em mecânica quântica, que é a energia menor do que a energia potencial. Então, a energia está abaixo do degrau, e nós temos aqui agora que as soluções aqui para x menor que zero vão continuar exatamente as mesmas. Agora, a solução para x maior que zero vai mudar. Então, o nosso ansatz, que é a nossa solução, os nossos autoestados de energia, nós estamos trabalhando com autoestados de espalhamento. Esses autoestados que nós estamos trabalhando não são normalizáveis. E é igual para x menor que zero, como eu já tinha alertado. Agora, para x maior que zero, nós vamos colocar uma exponencial decrescente, que é menos kx. Esse k ele aparece quando nós fazemos, na equação anterior, k barra indo em i kappa. Quando nós fazemos isso, nós obtemos essa expressão que é uma exponencial real decrescente. E agora o kappa, ele é muito parecido com a expressão por k barra, só que agora ele inverteu esse termo, né? Antes era e menos v0, agora é v0 menos e. Por quê? A altura do degrau agora é maior do que v0. Então, para x maior que zero, nós temos agora uma exponencial real decrescente. Uma exponencial real decrescente. E o k quadrado continua na mesma. O que nós podemos fazer? Essa substituição que nós fizemos de k barra por i kappa, nós também podemos fazer na expressão de b por a. Então, onde estava k barra, na expressão de b por a, b dividido por a, é só a gente trocar por i kappa. Foi o que nós fizemos aqui. Ó. Então, esse é o novo b dividido por a, ou seja, a gente não precisa fazer todas as contas de novo, é só ir lá e onde tem k barra, nós trocamos por i kappa. Uma outra coisa importante que nós podemos ver é que o número de cima é parecido com o de baixo a menos de um sinal. Então, se nós escrevemos o número de cima, k menos i kappa, igual a 1a exponencial de i delta, e o de baixo, que é k mais i kappa, ele tem que ser o mesmo a, porque o módulo tem que ser igual. E a menos i delta, se nós dividirmos esses dois números complexos, note, o que diferencia os dois números complexos é só o sinal da fase, porque o módulo deles, que vale A, é o mesmo. Se nós dividirmos, que é o que nós queremos, quanto vai dar isso aqui? A dividido por A cancela, e exponencial de mais I delta, dividido por exponencial de menos I delta, vai dar exponencial de 2I delta. Então, nós temos uma fase que é dobrada. 2 e delta. E aí o sinal é só uma questão de convenção. Se nós fizermos agora, a pergunta é como que a gente vai obter esse delta? A gente pode fazer o seguinte, ó. Nós podemos aqui fazer um plano, porque o delta é a fase. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o eixo real, que é o kappa, e aqui é o eixo onde nós colocamos o imaginário, que é o K. Então, se nós colocamos aqui, ó, então nós temos aqui um número complexo, e aqui tem um delta, no plano de Gauss-Argand, né? Aqui está um número complexo. Então, quem é a tangente de delta? A tangente de delta é cateto oposto, que é K, dividido por cateto adjacente, que é um kappa. E nós sabemos quem é K e quem é kappa. É só voltar lá, ó. O K, vamos voltar aqui, K é igual, K quadrado é igual 2 E por H cortado ao quadrado. E quem é kappa? Kappa ao quadrado? Kappa ao quadrado, sim, é igual a 2 M, aí V0 menos E, dividido por H cortado ao quadrado. Então, quando eu divido K por kappa, esses termos aqui eles se simplificam, fica
energia dividido por E menos V0, só que como eu estou fazendo K por capa, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Por isso que aqui fica dentro dessa raiz quadrada. Então, com isso, nós temos que o nosso argumento, ou seja, a nossa fase, ela é arco tangente de raiz de E dividido por V0 menos E. Então, o B por A agora não é a diferença entre B e A, não é um número, é uma fase. E essa fase depende de quem? Depende da energia da partícula, como nós podemos ver aqui, ó. A altura do degrau está fixada, agora a energia da partícula pode ir desde zero até a altura do degrau, né, que nós estamos considerando energia menor do que V0. Então, essa fase, essa diferença de fase, ou essa fase entre esses dois termos, que é o B e o A, depende da energia. E a dependência dessa fase com energia a gente pode colocar num gráfico. Então, aqui é o arco tangente da raiz. Então, começa no zero. Então, para energia igual a zero, dá zero. E vai crescendo devagar até chegar no valor máximo. Porque quando a energia for igual a V0, é o limite, né? Porque a partícula tem uma energia igual à altura do degrau. Nesse caso, a fase vai ter o seu valor máximo, que é π sobre 2. A diferença de fase entre o B e o A, se o delta é π sobre 2, a diferença de fase entre o B e o A vai ser π. Então, esse é o delta como função da energia. O valor máximo dele é π sobre 2. Ele só vai até esse valor. Como fica a função de onda para x menor que zero? A função de onda para x menor que zero, vamos lembrar que ela é A EAI kx e B EAI menos kx. Mas nós já descobrimos, nós já determinamos que o B ele é diferente do A menos dessa fase. Então, nós temos que colocar essa fase lá. Colocando essa fase aqui na solução, ó, menos A, e a menos de um sinal também, né? Menos A e 2i delta de x. E aí nós podemos fazer um jogo matemático aqui, um algebrismo, pegar uma dessas exponenciais e jogar para cá. Ó. Quando a gente joga, ela vai negativa. E aí com esse de cá, e com essa outra exponencial do lado de cá, e com esse sinal de menos aqui global, nós podemos transformar essas duas exponenciais complexas numa função trigonométrica real e uma fase aqui sobrando na frente. Então, nós temos aqui uma exponencial complexa e uma função aqui real, que é a função seno. Mas o que importa para a gente não é a função psi, nós queremos uma função que tenha significado, que é a densidade de probabilidade. E nós calculamos a densidade de probabilidade fazendo o quadrado da função de onda, que é π ao quadrado. Fazendo o quadrado, 2 ao quadrado dá 4, o i ele desaparece, o a fica ao quadrado, essa exponencial aqui vira 1, porque o módulo dela é 1, e esse seno fica seno ao quadrado. Então, essa é a função de onda ao quadrado, ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula. O π quadrado é a densidade de probabilidade. Se a gente quiser plotar o gráfico dessa densidade de probabilidade para ver como que a probabilidade de encontrar a partícula se comporta, a gente pode plotar. Então, nós plotando o seno ao quadrado fica dessa maneira aqui, ó, onde está em azul é o seno ao quadrado. Mas vamos notar que existe um deslocamento aqui, ó. Então, onde ele começa? Ele começa onde kx menos delta é igual a zero. Então, o delta é igual a kx. Então, no delta igual a kx, essa função aqui ela zera. Então, ela está aqui, ó, ela zera, onde delta igual a kx zero. Então, aqui ela zera, aí ela vai continuando e vai oscilando nesse em azul. Só que nós sabemos que essa região aqui, ela é proibida para a partícula. Nessa região, qual é a solução para essa região? Nessa região, a solução é, vamos voltar lá,
Nessa solução, a solução para aquela região é essa exponencial decrescente, que quando eu faço o módulo ao quadrado dela, fica e a menos kx multiplicado por e a menos kx. Então, a solução fica essa tracejada em linha, essa linha preta tracejada aqui é e menos 2kx. Ela decai com e a menos 2kx na região. Tudo bem? Essa região aqui, por exemplo, do zero até x0, né, a nossa função de onda, ela em azul, ela teria ali uma probabilidade de encontrar a partícula, mas nesse caso, nessa região, a função de onda é descrita pela linha tracejada preta. Então, essa é a densidade de probabilidade, né? A partícula vem e depois dessa região, a probabilidade cai exponencialmente. Vamos falar agora um pouco de ondas no potencial degrau, só que agora para energia maior que V0. Então, nós temos agora que a energia é maior do que V0 e vamos construir os pacotes de onda, porque até então nós estamos falando de estados de espalhamento, só que esses estados de espalhamento eles não são normalizáveis. E nós já aprendemos que um pacote de ondas descreve uma partícula, ele é normalizável. Tá? Ou seja, a maneira física da gente descrever uma partícula é por meio de estados que são construídos a partir de pacotes de ondas. Os pacotes de ondas são superposição infinita de estados de momento. Então, para o caso em que a energia é maior do que V0, nós vamos chamar o A, a constante de A de igual a 1. Então, o B sobre A e o C sobre A, quando a gente escreve, fica dessa maneira. O primeiro termo aqui, que vinha multiplicado pelo A, exponencial de kx, e o segundo termo aqui, que era B sobre A. Vai ficar K menos K barra, K mais K barra. E o outro termo aqui, que era o C. Vamos lembrar que o C era 2K, K mais K barra. Aí tinha um termo aqui, que era exponencial de K barra. E note que nós já colocamos aqui a exponencial que depende do tempo, que é a solução temporal da equação de Schrödinger. Então, essa é a nossa solução geral, tanto para x menor que zero, quanto para x maior que zero. E como é que a gente faz para construir a superposição? Aqui o K, o Kx, ele é qualquer. Então, é um valor qualquer. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos multiplicar essas soluções por uma função de K e integrar. Integrar, no caso, é somar em K. Só que nós temos que lembrar que a energia é maior do que V0. Então, nós temos aqui o degrau. E eu vou somar nas energias que são... Eu vou somar nas energias que são sempre maiores do que V0. Então, energia maior que V0, eu tenho que somar ou integrar de K-chapéu até o infinito. Onde K-chapéu é esse valor aqui, ó. Ele designa exatamente a altura. Eu estou somando da altura do degrau para cima, até o infinito. Então, por quê? Eu estou excluindo da minha soma energias ou momentos de partícula que sejam menores do que a altura do degrau, porque isso não faz parte da solução do meu problema que eu estou tratando. O mesmo é aqui, ó, de K-chapéu até o infinito, onde K-chapéu tem a ver com a altura do degrau. É da altura do degrau para cima. Eu não estou somando de zero até a altura do degrau, eu estou excluindo esses componentes, porque eles não entram. Então, essa aqui é uma superposição das nossas soluções e essa é uma solução geral da minha equação de Schrödinger para o potencial degrau com energia maior do que V0. Isso aqui é o que nós chamamos de pacote de ondas. E nós podemos separar a nossa função, que nós escrevemos, em uma psi que é incidente, uma psi que é refletida e uma psi que é transmitida. Porque é isso que nós temos aqui, ó. Esse primeiro termo é incidente, essa aqui é refletida e essa última aqui é a transmitida, é a que passa para o outro lado do degrau.
E escrevendo aqui explicitamente cada uma delas, ó, agora nós temos explícito cada uma delas. Tudo bem? Na sequência, o que nós podemos fazer? A gente poderia se perguntar como que o pico ou o pacote de onda psi-incidente se move. Nós vamos olhar unicamente agora para o psi-incidente e perguntar como ele se move. Para a gente saber como ele se move, nós vamos usar o princípio da fase estacionária, que é o quê? É aquele princípio onde nós nos perguntamos qual é a maior contribuição para essa integral. Eu quero saber qual é a maior contribuição para essa integral. Essa integral, ela não tem contribuições de todos os Ks. Existem Ks que contribuem mais. Esse F aqui, por exemplo, ó, é um F que ele dá conta disso. Esse F, se nós fôssemos desenhar ele, o F de K, nós temos que desenhar ele assim, ó. Tá? Ele vem, ele dá uma grande contribuição aqui para um determinado K0, só que para outros Ks ele não contribui com nada. Então, existe aqui um valor de K0 para o qual a contribuição para essa integral vai ser máxima. Fora, para longe desse K0, a contribuição praticamente não vai nem existir. Então, é isso que a gente quer saber. Só que olhando para cá, ó, tem Kx e energia multiplicada pelo tempo dividido por H cortado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para essa fase de onde vem a contribuição máxima. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar com relação a K, porque a integral é em relação a K, e eu estou perguntando para quais Ks a contribuição máxima. Nós vamos derivar com relação a K o argumento das exponenciais, ou seja, Kx menos a energia. Mas vamos lembrar que, como é a onda incidente, a energia é só cinética. Então, esse termo aqui é de energia cinética. E multiplicando via T e dividindo via H cortado. Então, fazendo essa derivada, o que nós temos? Derivada de Kx dá X. Derivada de H cortado, K quadrado. O K quadrado cai o 2, que cancela o 2 de baixo. Fica simplesmente K. O K tomado em K0, como está aqui, ó, fica K0. Então, nós temos que, quem sobra aqui? Sobra X menos H cortado K0 dividido por MT. Joga esse termo para o outro lado. Então, nós temos essa expressão para o movimento do pacote, onde o X é a posição do pacote. E fica claro aqui que esse termo aqui é um termo de velocidade do pacote. E como o tempo aqui é um tempo negativo, então o X aqui é um X negativo. Isso quer dizer o quê? O pacote vem lá de X negativo e ele vem em direção a um tempo negativo grande, ele vem lá de X negativo e vem em direção ao degrau. Vamos falar agora do refletido. O refletido como fica? Nós temos que olhar então para o refletido, entra esse argumento aqui, ó. Kx menos energia-tempo. Note que tem um termo aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é negativo e aqui é negativo, tá? E como é refletido, o sinal aqui muda. É isso que tem que tomar cuidado. Então a conta vai ser idêntica, o resultado vai ser parecido, só que agora tem um sinal aqui, ó, global, ó. E o que nós temos? O tempo agora é positivo, porque a partícula vem, em t igual a zero, ela atinge o degrau. Então, o tempo agora, para refletido, o tempo é positivo. Então, com esse negativo, o x fica negativo. Ou seja, a partícula refletida, a onda refletida, está do lado negativo, como deveria ser. E essa é a posição do pacote, e esse termo aqui é o termo de velocidade do pacote refletido. E o pacote transmitido, como fica a função de onda transmitida? Nós temos que pegar agora, nos perguntar
como se comporta esse argumento aqui, ó, K barra por E, K barra menos a energia. Então, nós temos que fazer, vamos derivar com relação a K e perguntar aquele argumento como ele se comporta. Então, K barra X menos H cortado K quadrado sobre 2M. Nós não sabemos quanto vale o K naquela região, né? Nós não sabemos ainda. Mas nós sabemos que a energia é maior do que V0. Tá? Então, essa energia cinética aqui é o que sobrou depois de vencer a energia potencial. Então, derivando, o que nós temos? K barra não é a mesma coisa que K. Então, você deixa assim, ó, derivada de K barra por K. Agora, a derivada desse termo é igual ao do outro, ó, fica H cortado K0 dividido por M. Então, nós temos que lembrar que nós podemos escrever K barra em termos do K. Vamos lembrar que K barra é igual a K quadrado a menos desse termo aqui, ó. A menos desse termo. E aí, derivando K barra quadrado, porque nós precisamos da derivada de K barra com relação a K, nós temos que a derivada de K barra com relação a K é igual a K por K barra. Então, esse termo aqui eu posso substituir aqui, lembrando que eu tenho que tomar em K0. Então, o resultado vai ser K0 por K barra. Então, esse K0 vai cancelar com esse K0, esse K barra vai vir multiplicando aqui, e o que nós vamos ter? H cortado K barra dividido por M. Então, essa é a minha equação que descreve o movimento do meu pacote transmitido. Ou seja, a posição do meu pacote transmitido é H cortado K barra dividido por M. Onde essa aqui é a velocidade do meu pacote transmitido. Em resumo, o que nós temos? Quando o tempo é negativo e grande, nós temos uma onda incidente, como está aqui, ó, temos uma onda incidente, tempo negativo. E ela é maior e domina sobre a onda refletida e sobre a onda transmitida, porque são muito pequenas. Agora, quando o tempo passa e se torna positivo e grande, essas ondas refletidas e transmitidas dominam sobre a onda incidente. A onda incidente ela é suprimida e o que vai restar no final é a onda refletida e a onda transmitida, como nós temos aqui. Ó. No final nós vamos ter essas duas ondas, a refletida e a transmitida. Uma refletida para X negativo e uma transmitida para X positivo. Prosseguindo, vamos falar agora de pacotes de onda no potencial degrau, só que agora para energia menor do que V0. Nós já ganhamos uma experiência no caso de energia maior do que V0, e agora nós vamos examinar esses pacotes, e os pacotes de onda no potencial degrau para energia menor que V0. Nós já sabemos que quando a onda incidente atinge o degrau, ele ganha uma fase, que no caso é essa. Exponencial de 2i∆, e nós já sabemos quem é essa fase, né? O valor máximo que ela pode ter é π sobre 2. Então, para a onda incidente, nós temos esse caso, e vamos lembrar, né? Nós temos o degrau, e nós vamos considerar agora o caso das energias que são menores do que o degrau. Então, energias menores do que o degrau, então nós vamos somar para construir os nossos pacotes de onda, ou a nossa superposição, nós vamos somar de 0 até K-chapéu só. De 0 até K-chapéu. E com isso nós vamos colocar aquela exponencial, a exponencial temporal, e aqui a nossa função de K, que é para dar conta, para normalizar a nossa função. Essa é a onda incidente. A onda refletida associada vai ser parecida com essa. Tem um sinal de menos aqui, porque ela é refletida. E essa fase entra aqui, ó. Vamos lembrar que a fase entra porque ela ganha uma fase quando é refletida. Aqui tem o Kx e aqui tem a exponencial. Então, essa é a onda refletida e a integral vai de 0 até K-chapéu também. Nós não vamos considerar energias maiores do que o degrau. E, para avançar, uma outra pergunta que a gente pode fazer de novo, sobre o movimento do pacote. Né?
E nós já sabemos como se dá o movimento desse pacote, que é o incidente, nós já sabemos. Agora, nesse pacote aqui, ele tem um formato novo, então a fase agora, ele ganhou um outro termo aqui na fase dele. Além do Kx e da energia, agora tem outro termo, então vamos analisar isso. Então, ó, DDK, nós vamos pegar a maior contribuição, que é a contribuição de fase estacionária. Fica 2ΔT menos Kx, energia por tempo. Então, nós estamos trabalhando na onda que foi refletida. Essa onda que foi refletida, ela ganhou uma fase, nós queremos saber como que essa fase interfere agora na solução. Qual é a diferença entre essa solução e a solução que nós obtivemos antes. Então, DDK, então, fica 2, aquela função delta, que é um arco tangente, ela fica derivada, e aqui menos K0 por K, porque a derivada utilizando a regra da cadeia, o menos Kx aqui fica simplesmente x, e essa derivada aqui nós já sabemos como ela fica, né? É h cortado K0 por m. Note que esse termo aqui, ele veio da regra da cadeia, porque a derivada é com relação a K, não é com relação à energia. A função aqui depende da energia, mas temos que lembrar que essa energia é h cortado K quadrado por 2m. Então, primeiro a gente tem que derivar com relação à energia, para depois derivar a energia com relação a K. Quando se deriva a energia com relação a K, vem esse termo, é a regra cadeia. E arrumando, nós não queremos o x, então o x, passa esse termo para o outro lado e também esse termo, agrupando eles, nós temos essa expressão. Note que ela é um pouco diferente da expressão que nós obtivemos antes. Antes não tinha esse termo. Não tinha esse termo. E aí a onda refletida, o tempo era positivo, com esse negativo aqui, o x era negativo. E agora nós temos esse termo. E fica claro que essa solução x só vai valer para tempos maiores do que 2h derivada do delta. Então, acaba que a função de onda refletida, ela tem um atraso com relação à anterior, com relação ao resultado anterior. E quanto vale esse atraso? O atraso é 2h cortado, derivada da função delta. Derivada da função delta, ela está atrasada, porque essa solução só vale para tempos maiores do que esse termo. Ela tem um atraso de 2h cortado delta, ou seja, um atraso desse valor aqui, quando comparado com a solução para energia maior do que o degrau. E a derivada dela, vamos nos lembrar que ela é o arco tangente. A derivada do arco tangente é esse valor aqui. Só usar aí uma tabela de integrais, não é o objetivo do curso ficar fazendo essas integrais. Usa uma tabela de integrais, você vai ver que a derivada do arco tangente vai ficar esse valor. Desenhando essa função, o que nós temos? Para zero, ela vai para valores muito grandes, e para V0, que é o valor máximo do degrau, ela também vai para valores muito grandes. Então, quando a energia da partícula for muito baixa, esse caso aqui, tem aqui o degrau, então a energia da partícula, você joga uma partícula muito lenta com relação ao degrau aqui, muito lenta. O atraso vai ser grande, ou você joga uma partícula que está muito próximo da altura do degrau, muito próximo aqui da altura do degrau. O atraso também vai ser grande. Isso é interessante, porque dentro do laboratório, um pesquisador consegue exatamente saber a altura do degrau, porque ele pode ir testando e jogando partícula, e aquela parte, quando ele joga uma partícula com determinada energia, por exemplo, aqui, e ela tem um atraso muito grande, significa que a altura do potencial é essa. Então você consegue inferir, ou você consegue descobrir qual é o potencial quando você joga a partícula contra a barreira e olhando o atraso que ela tem. Por exemplo, se você joga aqui na metade da barreira, por exemplo, que é aqui, o atraso é extremamente baixo. Agora, quando você joga muito próximo da altura
altura do potencial, que é aqui, ó, o atraso vai ser extremamente alto, então se descobre qual é a altura da barreira. Isso é muito interessante ser usado pelos pesquisadores. Vamos falar um pouquinho dos pacotes de onda no potencial degrau. Quando a energia ainda é menor que V0, discutir um pouco na região proibida, né? Na região proibida, a função de onda ela é uma exponencial real decrescente, ou seja, a probabilidade ela é decrescente real. E nós sabemos que quando a função de onda é real, o módulo quadrado dela é real e cai rapidamente com o tempo, rapidamente vai a zero. Rapidamente vai a zero. Então, seria extremamente contraditório, por exemplo, alguém fazer as seguintes afirmações com relação à partícula na região x maior que zero. Por exemplo, a partícula está localizada na região proibida. Isso seria uma afirmação extremamente contraditória se você falar assim, que a partícula tem energia inferior a V0. Dizer que a partícula pode ser encontrada na região proibida e dizer que ao mesmo tempo ela vai ter uma energia inferior a V0, isso não são duas frases que podem ser ditas juntas, tá? Porque essas afirmações, se elas fossem válidas simultaneamente, elas implicariam que a energia cinética da partícula seria negativa, algo que não existe energia cinética negativa. Uma maneira da gente ver isso, a gente pode ver isso olhando o princípio da incerteza. Por exemplo, vamos observar que a solução da partícula ela adentra a região proibida de uma distância 1 sobre k. Por que 1 sobre k? Porque é exponencial, né? É menos kx. Então, o máximo, essa função, ela só vai ter um valor importante, ou seja, só vai ter um valor relevante enquanto x for menor que 1 sobre k. A partir de 1 sobre k, ela já tem um valor irrelevante. Então, até 1 sobre k, ela tem um valor que é apreciável. E o k nós sabemos quanto ele vale, ele é esse valor. Então, para a gente saber se a partícula está na região proibida, note, a partir de 1 sobre k, a função de onda já não tem valor, já não tem mais valor nenhum, ela já é zero praticamente. Então, de 0 até 1 sobre k, ela tem um valor interessante. Então, para a gente dizer que a partícula está dentro da região proibida, a incerteza na posição, que é ΔX, tem que ser menor ou igual a 1 sobre k, como está aqui. Ó. A incerteza na posição tem que ser menor ou igual a 1 sobre k. E nós sabemos que quando a gente vai fazer uma medição na posição, pelo princípio da incerteza, a gente interfere no momento. A incerteza no momento ou o ganho de momento que vai ser realizado para a partícula, que a partícula vai ter, tem que ser maior ou igual a h cortado por ΔX. Só que nós já sabemos que 1 sobre ΔX tem que ser maior que 1 sobre k. Então, eu tenho que esse aqui vai ser h cortado kappa. No caso, 1 sobre kappa, né? Kappa quadrado. E, fazendo essa conta, o que nós temos? Como que a gente escreve energia? Energia é P quadrado sobre 2m. Então, usando esse P, que é igual a esse h cortado kappa, então fica h cortado kappa quadrado dividido por 2m. Só que nós sabemos quanto vale o kappa, aqui o kappa. Se eu multiplico por h cortado esse e divido por 2m, simplifica, sobra só V0 menos a energia. Que foi o que aconteceu aqui, ó, V0 menos a energia. Então, eu tenho que o ganho na energia, ou seja, quando eu resolvi medir a posição da partícula, ela ganhou uma quantidade de movimento. Se ela ganhou uma quantidade de movimento, ela também ganhou uma energia. O ganho de energia dessa partícula é V0 menos E. Então, vamos somar esse ganho de energia com a energia que ela já tem. Então, a energia total da partícula qual é? É a energia que ela tem mais o que ela ganhou. Isso tem que ser maior ou igual a quem? Energia E, o que ela ganhou é V0 menos E, que dá V0. Ou seja, se nós tentarmos encontrar a partícula na região proibida, classicamente, nós vamos encontrar que ela tem energia maior
do que o degrau. Nunca vai ter energia negativa. Tudo bem? Então, isso aqui é um argumento que a gente usa heurístico, que evidencia que nenhuma partícula vai ser detectada com energia cinética negativa. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.